agora um novo item sobre as classes de palavras. Vamos falar nesse vídeo sobre os numerais. Os numerais nada mais são do que palavras que indicam números. Os numerais são divididos em 4 categorias. Nós temos os números cardinais, que são aqueles números que expressam a quantidade exata dos seres. Por exemplo, o número 1, o número 2, o número 3, o número 20, o número 100, o número 1.000.000, tá? Exemplo, as 2 bonecas de Clarice foram quebradas. O número 2 aqui está como cardinal, ele está expressando uma quantidade. O próximo são os ordinais, tá? Pelo nome, ele já ajuda a dar uma ideia do que ele se refere. Eles se referem à ordem sucessiva dos seres. Exemplo, primeiro, segundo, tá? Exemplo, Clarice senta na 3ª carteira. Ordinal dá a ideia de ordem. O próximo são os números multiplicativos. O nome também vai ajudá-los a entender um pouquinho a função deles, né? Expressam aumentos proporcionais de uma quantidade, ou seja, nada mais do que as multiplicações. Dobro, triplo, quinto. Ele teve o triplo do desconto que eu tive. Ideia de multiplicação. O último, então, os fracionários. Indicam diminuições proporcionais, frações ou as divisões. Terço, meio, metade, todos os números que dão ideia de divisão recebem o nome de fracionários. Maria comeu 1/3 do bolo. Tudo bem? Bom, acredito que vocês, na hora da escrita, principalmente nas redações, ficam com dúvidas de como escrever os números. Eu preciso escrever todos os números por extenso? Ou eu posso usar números? Quando eu posso usar números em algarismos e quando eu preciso escrever por extenso? Há uma regra? Bom, no caderno de vocês do objetivo, ele explica que não há uma regra fixa, ok? Porém, na junção de vários materiais, de várias editoras, né, se deu aqui algo em comum. E esse algo em comum de algumas regrinhas do uso dos numerais que eu vou falar para vocês agora, tá? São alguns fatores. O primeiro fator é o seguinte, que nós precisamos levar em consideração o número de palavras que compõem o numeral, ou seja, que compõem o nome do numeral. Eu vou escrever utilizando esse numeral em algarismos quando o número ele é formado por mais de uma palavra. Por exemplo, o número 37. Se eu for escrevê-lo por extenso, eu vou utilizar mais de uma palavra. Assim como o número 254. Perdão, pegando o exemplo aí que está na telinha de vocês. 254 é um número que também precisa de mais de uma palavra para ser escrito. Quando é assim, sugere-se então que escreva por algarismos. Agora, se o número for uma palavra, uma palavrinha, tá? Na sua escrita, eu posso utilizar por extenso o número 1, do 1 até o 20. Todos esses números vai somente uma palavrinha. 1, 2, 3, 15, 19, né? Assim como o 30, o 100, 200, 1.000, 1.000.000. Então, sugere-se que pode escrever por extenso, ok? Agora, quanto ao tipo de texto. Cheques e outros documentos que exigem precisão de valores, a orientação é que você escreva em algarismos e na sequência por extenso, de uma forma de certificar a informação desse valor e também, né, para diminuir a possibilidade de falsificações. Agora, a posição da informação na frase, pensando numa redação. Quando eu for iniciar o meu parágrafo, tá? E preciso, nesse início, informar um número, eu não utilizo algarismos, ok? Na regra, não se inicia parágrafos com números, ok? Porém, por extenso, sim. Então, eu vou escrever este número por extenso, independente da regra, se ele tem uma ou mais de uma palavra, beleza? E, por fim, mais de um numeral na mesma frase, usados para comparação de elementos, tá? Exemplo, se pelo menos um destes números for composto, então eu utilizo o algarismos, tá? Então, exemplo aqui, navegamos a uma velocidade de 4,8 nós, o que equivale a 11 km. O número 4,8 é um número composto, sendo assim,
é indicado que se escreva em algarismos. Agora, se todos os números usados forem números simples, então eu posso usar o número por extenso também, tá? Exemplo, a velocidade caiu para 2 nós, ou seja, 4 km por hora. Número simples, eu posso escrever por extenso. Na sequência, eu vou apresentar para vocês um modelo de cheque que nós usamos, ou usávamos, não sei direito, eu não uso mais cheque, tá? Onde eu precisava preencher o valor, né? E neste caso, eu usava as duas formas, usando algarismo e por extenso. Então, o exemplo aqui é um cheque de valor de R$ 123. Primeiro, utilizo algarismos, o número certinho, escrito em algarismo, claro, e, na sequência, o número escrito por extenso, ok? Bom, acabou-se o vídeo por aqui, espero que tenham gostado e ajudar vocês no estudo. Até o nosso próximo encontro. Tchau!